Hoje a gente vai falar sobre partilha no divórcio. Qual é o prazo para você ter que fazer a partilha do seu divórcio? Muita gente não sabe, mas existe um prazo. E eu vou também falar aqui sobre as consequências de você não fazer uma partilha. Meu nome é Júlia, sou advogada, especialista na área de família e sucessões. É extremamente comum os casais, no momento do divórcio, deixarem a partilha para depois. Naquele momento ali caloroso de divórcio, de desgaste emocional, eles preferem muitas vezes deixar essa partilha para depois. Eles desejam ali fazer uma partilha informal. Basicamente, um fica com a casa, o outro fica com o apartamento, o outro fica com o carro. E depois eles querem resolver isso, seja no cartório ou na justiça. Só que eles não percebem que isso vai trazer problemas sérios futuramente. E eu tô aqui para mostrar para vocês que isso não é interessante. A gente precisa fazer a partilha de bens exatamente no início ali do divórcio. Eu vou te mostrar quais são os prejuízos de você deixar a partilha para depois. O primeiro prejuízo: se você contrair um novo relacionamento, saiba que o seu novo relacionamento será pelo regime da separação obrigatória de bens, que é um regime imposto pela lei. A lei faz exatamente isso nessa questão de você ainda estar atrelado a uma outra pessoa em relação à partilha dos seus bens. Veja o problema disso. O regime da separação obrigatória é um regime pouco usual, até porque ele é um regime legal ali que está imposto pela lei, e traz uma série de problemas em questões até de interpretação da lei em relação a divisão de patrimônio. Basicamente, na separação obrigatória, existe a súmula 377 do STF que diz basicamente: os bens adquiridos ao longo do relacionamento devem ser partilhados, desde que haja o esforço comum do casal. E aí, o que quer dizer esforço comum? Já veio também o STJ para explicar como a gente comprova esse esforço comum. Porque há duas formas. Esforço comum: ou você ajuda financeiramente a construir esse patrimônio junto com o seu cônjuge e assim você tem direito à parcela desse patrimônio, ou também existe aquele esforço indireto. O que é o esforço indireto? É basicamente você ajudar o seu cônjuge não financeiramente, seja cuidando da casa, cuidando da vida ali, da família, cuidando dos filhos. Isso já é subentendido que você consegue ter esse esforço comum indireto e assim ter direito à sua meação. Vejam o problema disso: você fica refém de uma interpretação subjetiva. Por quê? Você precisa comprovar ali, no momento seja da separação desse casal, que houve esse esforço comum. Imagina um casal que fica 20, 40 anos junto, se casa ali pela separação obrigatória, né, que é aquele regime imposto, devido à ausência de partilha de bens de relacionamento anterior de um desses cônjuges. E imagina que separação obrigatória, o que é? Não se comunica. Porque é isso que as pessoas entendem, né? Normalmente elas não consultam um advogado no momento ali de iniciar uma união estável ou iniciar um casamento. E depois elas se deparam ali com uma separação achando que não vai ter qualquer divisão de patrimônio, mas na separação obrigatória é um regime muito cuidadoso. E também muitas vezes prejudicial, porque você fica refém dessa interpretação objetiva que não é clara, não é pacífica nos tribunais. Você precisa entrar com uma ação para comprovar que houve esse esforço. Imagina o desgaste emocional ali das partes para ter que comprovar tudo isso. E o que muitos casais não sabem: quando eles estão ali regidos no regime da separação obrigatória de bens devido a essa ausência de partilha de bens de relacionamento anterior, caso essa parte faça a partilha de bens, esse casal pode alterar esse regime, pode alterar a separação obrigatória para qualquer outro regime. Muitos casais não sabem disso. Você pode fazer uma alteração de regime de bens depois, só que eles acabam ficando ali por esse regime de separação obrigatória. Isso traz muitas consequências também em caso de sucessão, porque esse regime não é muito claro. A parte ali que sobrevive, né, o cônjuge ali sobrevivente, ele vai ficar com uma parcela do patrimônio, ele vai ter que entrar no inventário, vai ter que pedir a sua meação, e muitos juízes às vezes não aceitam, né, falam que precisa comprovar esse período que eles estiveram juntos, e isso traz muitos desgastes para a família, principalmente quando tem herdeiros ali, filhos envolvidos de outro relacionamento. Então a gente precisa tomar esse cuidado. O segundo prejuízo
de você não fazer a partilha no momento certo é em relação aos desgastes dos bens do casal. Por quê? Se você não faz a partilha, vocês ainda estão bens em comum. Vocês têm bens juntos, em condomínio. E aí que mora esse problema. O que acontece, por exemplo, com os veículos do casal? Se você deixa ali para o seu ex-cônjuge esse veículo, será que ele tá cuidando? Será que ele acaba vendendo para um terceiro que ele nem poderia? Ou os imóveis também, você não pode alugar, você não pode vender, você não pode financiar. Você não pode fazer nada com esses bens, porque você está em condomínio com uma outra pessoa, com o seu ex-cônjuge. E esses bens estão perdendo valor, você não consegue administrar, você não consegue gerir todo esse patrimônio. Um ponto que é muito comum de acontecer, por exemplo, esse casal não faz a partilha, faz uma partilha informal, fica com um apartamento. E esse apartamento muitas vezes não está nem no nome do casal, né? Eles não são efetivamente os proprietários. Eles compraram ali, fizeram um contrato de gaveta com um terceiro lá atrás e hoje eles têm esse direito ali de propriedade, esse direito aquisitivo sobre esse bem. Imagina essa situação. Um dos ali do casal que fica com esse apartamento decide vender para um terceiro, né? Faz um contrato de gaveta, faz a transferência desse bem e o outro cônjuge muitas vezes se depara com um processo judicial ali no meio do caminho, tendo que falar que esse bem também é dele, né? O ex-cônjuge não poderia ter vendido esse bem para um terceiro, tá? Até porque na matrícula do bem nenhum deles é efetivamente o proprietário. Veja essa dor de cabeça que pode acontecer. Você ter que se deparar com um processo judicial, pagar custas, pagar honorários. Então a gente tem que perceber esses desgastes, toda essa deteriorização desses bens. Agora, o terceiro prejuízo que eu acho que é um dos piores, que não pode acontecer, mas que é muito comum. E se um dos ex-cônjuges vier a falecer? Esse é o pior dos problemas, porque nesse caso, você vai ter que entrar no inventário do seu ex, tá? Vai ter que entrar lá, se habilitar como terceiro interessado para discutir um patrimônio que já é seu. Por quê? Você não fez a partilha antes. Então você precisa fazer essa partilha em algum momento e vai ter que ser no inventário. Imagina ainda se o seu ex já tiver constituído uma nova família, uma nova união estável, por exemplo, já tiver filhos de outro relacionamento ou um relacionamento anterior, vira uma bagunça e você vai ficar anos ali pagando advogado, custas, para resolver essa questão, que poderia ter sido resolvida antes. Imagina ainda se o seu ex que faleceu, você se habilitou no inventário, né, para tratar do seu patrimônio, que não foi dividido antes, e o seu ex tiver deixado um monte de dívidas. Você não tinha o controle sobre a vida financeira dele depois que vocês se separaram. Imagina que ele tá cheio de credor. Esses credores, eles vão atrás do seu patrimônio. Esse patrimônio que você podia ter dividido muito antes. Veja o problema que isso pode levar. E normalmente os juízes dão prioridade para os credores no inventário. Você vai ter que ter custos com advogado, custas processuais, mais uma dor de cabeça e o seu patrimônio pode ser dissipado. Bom, depois de falar todos esses prejuízos de você não fazer uma partilha logo após o seu divórcio, eu vou falar para vocês sobre o prazo para você ter que entrar com essa partilha de bens, tá? Fazer essa divisão de patrimônio. Eu acabei não falando no começo do vídeo porque eu queria trazer os principais prejuízos de você não fazer a partilha no momento certo, para consequentemente trazer para vocês essa parte do prazo. Não existe um prazo expresso na lei sobre até quando você tem que fazer uma partilha. A gente adota o prazo que está no Código Civil de prescrição, que são 10 anos. Então você tem 10 anos a partir ali do divórcio, da separação, para entrar com essa partilha. Mas esse prazo não é pacificado. O STJ já falou que não existe um prazo efetivamente. Você pode entrar a qualquer momento para fazer essa partilha de bens. Só que tudo isso não é pacificado. Tem juízes que falam que tem um prazo de 10 anos, tem juízes que falam que não existe esse prazo. Então você tem que pagar muitas vezes para ver num processo o que a outra parte alega. Muitas vezes a outra parte pode alegar a prescrição, que é o fim do prazo, né, para você poder entrar com essa partilha. Veja o problema também, essa insegurança jurídica que a gente vive no nosso país. Então a gente não pode ficar à mercê ali de um prazo que não é pacífico. É muito importante você entrar com a partilha no momento do divórcio, não deixar para depois, não deixar depois de 10 anos, porque você já viu o que pode acontecer durante esses 10 anos.
você pode perder seu patrimônio, pode ali ter muita deteriorização desse patrimônio. E por fim, um outro ponto que eu queria trazer aqui, que gera confusão na cabeça das pessoas no momento do divórcio, uma coisa é você se divorciar e a outra é a partilha efetivamente dos seus bens. Normalmente, você faz isso ao mesmo tempo, você pede o divórcio, seja na justiça ou, se você quiser, de forma extrajudicial, e no mesmo ato já faz a partilha de bens, que é realmente você fazer a divisão do patrimônio do casal. Eu sempre aconselho, se for possível, quando há consenso ali do casal, fazer de forma extrajudicial. O que é extrajudicial? É no cartório. É muito mais rápido, menos custoso e mais ágil. Então, você consegue já dar entrada no cartório com o pedido ali do divórcio e no mesmo ato fazer essa partilha. Muitas vezes eu me deparo com um casal que não está de acordo ali com que bem cada um vai ficar, como é que vai ficar essa partilha. Não tem problema, a gente pode ir para o cartório, fazer o divórcio, que é rápido, e ficar em tratativas de acordo durante alguns meses. Isso não impede a pessoa de fazer isso. Você ali tentar uma negociação uns 4 meses para a gente já conseguir fazer essa partilha no cartório. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você pode estar passando por um divórcio ou até já fez o divórcio e precisa fazer a partilha de bens. Eu espero ter esclarecido aqui para vocês toda essa ideia de partilha que deve ser feita no momento correto, não deixar para depois, que isso só vai trazer prejuízos. É importante você contar com uma assessoria jurídica especializada na área de família e sucessões para realizar o seu divórcio, seja judicial ou extrajudicial. O meu escritório é especializado na área de divórcios extrajudiciais, inventários, seja também em relação a casamento ou também ao planejamento sucessório. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar em contato com a gente. E não deixe de me acompanhar aqui no YouTube para mais casos de família.